TV Aberta News, reportagem, hoje com um tema muito interessante. Você vai ficar sabendo sobre o universo dos casamentos, da celebração dos casamentos. A gente tem orgulho de receber Sandro Solera, que veio de Curitiba. Sandro, sentimos-nos honrados pela sua presença. Obrigado. O Sandro é juiz de paz, celebrante de casamentos. Sandro, eu queria perguntar para você, como é a lei de gratuidade do casamento civil? Ela existe desde quando? As pessoas conhecem? Isso. Essa lei ela existe desde 1973, muito embora ela foi reiterada com algumas portarias no ano de 94, foi quando deixou, vamos usar esse termo, arredondou ela e deixou pronto para que a população possa usufruir. Ela é uma lei federal, ela tem validade em todo o território nacional e para quem tem direito a essa lei? Todo cidadão brasileiro. Existem algumas cláusulas que contemplam ou que fazem não ser aprovado quando o noivo ou os noivos interessados se dirigem ao cartório. Nós chamamos de carta ou declaração de hipossuficiência financeira, que é a declaração de pobreza, que não é errado usar esse termo, ou declaração de baixa renda, que também não é errado. Ainda que soe como esdrúxulo, é um termo muito utilizado no próprio cartório. O índice de pessoas que desconhecem. É claro que nós não temos uma estatística com um número bastante pronto, mas eu vou falar então um pouco da minha experiência, que são aí 19 anos celebrando casamento, exercendo a justiça de paz. Eu diria nesses 19 anos, a partir do momento de 94, que os cartórios passaram a ter que oferecer esse serviço também, da gratuidade, eu entenderia que 90% ou mais dos noivos que nos procuram desconhecem dessa lei, homem. Agora, Sandro, uma curiosidade minha, por exemplo, você disse que a lei é de 73. Como que era esse universo antes? Cada um cobrava o que queria? Como é que funcionava isso? Isso. Na verdade, eu vou trazer o antes com o agora, a propósito. Quando eu digo que os noivos, né, desconhecem da lei, isso parte também. Isso é uma opinião muito particular própria minha, dos próprios cartórios que não oferecem, não divulgam. Então, quando o noivo chega no cartório, a primeira informação que é repassada para ele é a informação de que existe taxas cartorárias, que é de praxe. Entendi. Os noivos vão optar pelo regime do casamento, vai acrescer ou diminuir, fato é, terá uma taxa ali para que seja pago. Não há informação alguma no cartório que informe isso, nem antigamente, isso eu estou falando lá de 73, anos 80, até chegar aqui nesse período contemporâneo. E agora, a partir de 94, que ainda assim parece ser antigo, mas é muito recente, né, essa lei, continua no esquecimento do povo, porque não há nenhum tipo de mídia como essa, por exemplo, que vocês estão me dando essa oportunidade hoje, que divulgue essa informação para quem tem direito, que são todos os cidadãos. Agora, Sandro, isso me faz pensar, então, que antes de 73 existia um tolimento, então, na questão dos casamentos. O cara, se não existia uma lei de gratuidade, devia, assim, ser um motivo de impedimento, talvez? E por falar em impedimento, eu vou pegar a tua última frase para depois ir para o prefixo aí. Olha só, os cartórios não podem inibir, nem sequer exigir um documento que comprove que os noivos possuem baixa renda. Porque a lei de hipossuficiência, ela contempla que os noivos, não é que eles são pobres paupérrimos, desculpe o termo esdrúxulo. Eles até têm como sobreviver financeiramente, possuem emprego a propósito, mas eles não têm condições de arcar com as taxas cartorárias para esse casamento. O cartório não pode inibir, e inibir significa, inclusive, usando as suas palavras, pedir um documento que comprove se ele está ou não está, via de fato, trabalhando, como, por exemplo, exigir uma CTPS, uma carteira profissional, ou qualquer outro tipo de informação que venha coagir, inibir ou constranger os noivos. Então, antes de 73, a grosso modo, paga-se o casamento. Entendi. Depois de 73, continua pagando o casamento para aqueles que não se enquadram dentro da lei de gratuidade. Então, se eles têm uma vida financeiramente autossuficiente, autossustentável, é uma questão mais de índole mesmo. Porque falando de jurisprudência, não há nenhuma viés que estipule qual é o valor
abaixo ou acima que os noivos possam ou não possam, né, receber esse benefício da lei. Entendi. Mas existe um teto para isso, uma tabela, desde que, por exemplo, para aqueles noivos que não sejam, que não necessitem dessa gratuidade, existe uma tabela? Interessante sua pergunta. Não existe. Não existe. Não existe. Alguns estados brasileiros, eu vou falar de Curitiba propriamente dito, tem um sistema lá que é da prefeitura, não quero citar o nome porque tem uma questão política lá também. Certo. E esse setor, eles têm uma triangulação junto com o cartório. Então, quando o noivo tem conhecimento dessa lei, se dirige ao cartório, o cartório devolve para esse setor da prefeitura que vai fazer uma espécie de um polimento ali para ver se eles têm vias de fato baixa renda ou não. Mas detalhe, o cartório tira a responsabilidade e joga para o setor da prefeitura, porque o cartório não pode, em hipótese alguma, inibir. Essa lei de hipossuficiência, inclusive, ela tem uma responsabilidade civil e criminal, porque se em algum momento os noivos optarem por fraudar, há grande probabilidade de processo criminal, civil e etc. Ok. TV Aberta News, reportagem, entrevista Sandro Soleiro, que veio de Curitiba, juiz de paz, celebrante de casamentos.